todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essa oficina de mapas afetivos é a segunda oficina que a gente dá, Bruna e eu. E foi a partir desse trabalho que a gente realizou em 2019, numa residência artística do SESC, chamada Confluências, que a gente chamou de mapa afetivo da maternidade. E que, claro, não abarca, né, tudo, nem a gente pretende isso, é um olhar a partir das nossas experiências pessoais de maternidade, né? E aí a gente não tinha experiência com isso, né, praticamente, então a gente se jogou, não é que a gente entende de pontos de bordado, né? E são pontos bem básicos, né? Tem coisa de alinhavo, de pés pontos. Nossa proposta é pensar juntas formas de criar, de se expressar e de fazer, de certa forma, uma catarse em cima do tema o que a gente está propondo é o tema da parentalidade, né? Que parentalidades possíveis, tanto podemos sonhar como trabalhar esse imaginário dessa temática ou colocar para fora sentimentos. Enfim, tá aí um espaço livre para a gente conversar, trocar e criar e fazer juntas. Meu nome é Ana, sou mineira, mas estou aqui já faz 6 anos. Sou mãe de Joaquim, de 13 para 14 anos agora, que é filho do meu primeiro casamento. E mãe de João, que está com 6 anos, vai fazer 7 daqui a 13 dias, muito esperado por ele. Que é filho de Fernando, que é meu atual companheiro. Minha avó era uma bordadeira de mão cheia, era rendeira também. Só que minha mãe veio de uma geração onde isso eu acho que foi meio apavorante, assim, então ela me manteve muito afastada disso tudo. Ela tinha pavor que eu me tornasse alguma coisa que só bordasse, que só fizesse que só fizesse, né? Hoje não, hoje ela já também, ela borda lindamente, costura e tal, mas assim, foi alguma coisa que eu fui apartada dela por uma proteção, sabe-se lá, assim, né, de um momento, de um contexto mesmo, e que depois isso foi sendo ressignificado. Então agora que eu tomei isso para mim de um jeito mais orgânico, mais livre, mais leve também, e tem muito essa busca, né? É interessante que é um certo feminismo, né? De recusar um lugar, Exato, isso ocupar, e hoje tem uma reocupação desse lugar, mas de outras formas, né? A gente colocou aqui umas referências também de bordado contemporâneo, que é um bordado diferente, completamente, né, revolucionário, no sentido em que não é um bordado de uma coisa para ficar bonitinho na mesa, não, é um bordado querendo expressar, usando a ferramenta do bordado, mas querendo expressar discussão política, política, né? Esse assunto de família e de parentalidade, ele é atravessado por diversas outras questões, né? De moradia, de saúde, de educação, de como você escolhe ou você pode viver cada tema desse, né? Tudo isso atravessa. Eu acho que tem a ver com visão de mundo também. Sim. Porque é isso, né? Parente para os povos indígenas é outro povo que é indígena é parente. Né? E assim, no italiano, realmente, quando se diz parente, são o que a gente chama aqui de parente normal, né? Assim, de família, de sangue. Mas aqui não. Aqui tem uma outra conotação. Inclusive, família também tem uma outra conotação, né? No sentido de comunidade, eu acho que é, né, nesse aspecto, assim. Então, esse ponto de partida, eu acho que é muito o olhar do Ocidente, da forma como tem essa relação, né, de família. Pra gente aqui, família é muito amplo, não é só pai, mãe e filho, né? A minha família, quando a gente diz, minha família é meu avô, minha avó, né? Primo, prima, tio, tia. Então é muito, muito amplo. Esse laço, né, com outras pessoas, né, para cuidar, que afinal é um laço de parentalidade também, né? Então, aí eu entendi que a gente pode ficar à vontade e explorar as relações que a gente está afim de olhar, né? Isso.
tarde, meu nome é Sofia. Esse projeto, né, do mapa afetivo eu fiz em cima da minha maternidade e de como eu encarei o pé torto do meu filho e o autismo posteriormente. As nuvens simbolizam as fraldas que ele nunca usou, né? Por motivo do gesso, né? Que ele ficou 1 ano no gesso. Então coloquei a legenda norte, sul, leste, oeste. E para simbolizar a legenda eu coloquei o amor como norte, a empatia como sul, a coragem como oeste e a fé como leste, né? Aqui ainda falta terminar, ele nasceu com o pé torto congênito bilateral, né? Hoje ele anda perfeitamente, graças a Deus, com tratamento. E hoje, atualmente, ele está fazendo o tratamento do autismo, né? O autismo dele é leve, porém requer muitos estímulos, principalmente porque se constatou também que ele tem a aprasia da fala, ele tem essa dificuldade de se expressar. Ele entende, né? Não é tanto que ele entende as 2 línguas, porque minha mãe só fala japonês com ele e ele entende perfeitamente, só não consegue se expressar, né? O autista ele tem o seu mundo interior, né? Então ele gosta muito de letras, números, né? Desenhos geométricos. E o carrinho de cabeça para baixo, que foi um dos primeiros indícios, né, do autismo, foi que eu estou terminando ainda. Obrigada. A gente trabalhou no sentido de relacionar um pouco a geografia com as nossas emoções, vivências afetivas e com o tema da parentalidade, né? Então esse é o caminho do mundo que eu, mulher, quero. Aí o desenho é um coração, né? Onde tem uma parte mais escura das sombras e uma parte de luz. Então esse lado do bordado vai ficar mais escuro com os tons cores frias e esse lado com cores quentes. Então aqui vamos ter, ainda não bordei, o oceano das adversidades e responsabilidades, nessa parte da sombra. E nessa parte de luz a gente vai ter a lagoa do descanso e do prazer. Cada peito, ele tem 3 partes. Nesse, do lado esquerdo, escuro, no sexo vai estar escrito controle da sexualidade. E no outro, de luz, vai estar escrito retomada deste território que é o meu corpo. No do afeto, aqui vai ter a planície do abandono. E no outro vai ter o autocuidado e o autoamor. E no bico do peito, no meio, vai ter o pico da sobrecarga e da solidão na relação, nesse lado escuro. E no lado claro, de luz, vai ter o reservatório do espaço do tempo para mim. Esse seio inteiro se chama o deserto da escassez e o outro seio se chama a floresta da abundância. E aqui a gente vai ter o estreito do choro e aqui a gente vai ter, do outro lado, a passagem da alegria. Então, aqui é a transição da minha vida, né? Do que estava e do que está para vir, né? E é uma passagem necessária para muitas mulheres, infelizmente, né? Mas que bom poder fazer ela e poder partilhar sobre ela de forma consciente e afetuosa com essas mulheres que estão aqui hoje. Estou fazendo um bordado em homenagem à minha mãe, mas que também mistura uma poesia, um trecho de uma poesia que eu fiz falando dela, né? Minha mãe me deixou viver minhas escolhas, certas, erradas, mas minhas. É uma encruzilhada de escolhas. Esse é o lugar que eu escolhi para falar da minha mãe e das minhas escolhas na minha vida. Eu escolhi a encruzilhada porque eu acho que, primeiro, que representa muito esse momento que eu estou vivendo na minha vida, e ela representa esse lugar
das escolhas que a gente pode fazer e refazer, né? E voltar, mudar. Então, ela, com essas várias possibilidades que a encruzilhada dá, ela permite que a gente refaça nosso caminho e as nossas escolhas. Então, acho que encruzilhada tem muito a ver com escolhas e com os caminhos que a gente faz e refaz na vida. Esse trabalho, né, que eu estou começando a abordar agora, a partir da discussão que a gente fez sobre como é o nosso tempo, né, materno, como a gente tem tempo precisa ter, né, não tem a opção de não ter, tempo para cuidar da casa, tempo para cuidar dos filhos, para fazer todas as atividades também de fora, trabalhar fora, para poder pagar as contas, né? E tudo que a gente precisa, o quanto que a gente precisa se desdobrar e o quanto que a gente não consegue dedicar esse mesmo tempo e se organizar para fazer as coisas que a gente gostaria. E aí, pensando nisso, inicialmente eu desenhei um relógio, colocando dentro do relógio tudo que cabia nesse tempo e fora do relógio tudo que eu não conseguia fazer caber. E posteriormente eu comecei a fazer o exercício de tentar trazer tudo que estava fora para dentro. E aí veio essa ideia de fazer retratos, trazendo nos retratos expressões desses diferentes tempos, né? Então, nessa imagem aqui, por exemplo, é um retrato que me retrata cansada, exausta, né? Você vê o olhar de cansado, que é o nosso retrato cotidiano, né? Do dia a dia das mães. E aí agora eu estou bordando o contraste do que é esse cansaço, né? De onde eu queria estar, uma cena de descanso, né? De mar, sol, um guarda-sol aqui, né? Representando esse contraste que é o descanso. E aí eu pensei fiz uma série de retratos e cada um vai trazer algumas dessas questões. A partir desse trabalho com as outras mulheres, que eu acho que tem sido muito fortalecedor, eu tenho conseguido aos poucos trazer isso, sabe? Isso aqui mesmo, esse trabalho é a materialização disso, né? Então, assim, eu ter conseguido desprender meu tempo para fazer um trabalho de arte, uma coisa que é importante para mim, fazer esse ensaio fotográfico que já mexe com a nossa autoestima, né? E do quanto isso reverbera, né, na nossa vida. Como é importante esse encontro com outras mulheres e com homens também, para repensar nessa rotina da parentalidade e em como a gente consegue fazer caber nesse tempo, nesse relógio materno, as outras coisas que também são importantes para a gente. Há 3 meses atrás, tudo que estava fora desse relógio que foi desenhado, né, desse tempo que não cabia no meu tempo, que não coube nos últimos 6 anos, eu consegui, ao longo desses 3 meses, fazer caber, sabe? E isso é muito representativo, isso é muito significativo do poder que uma oficina como essa tem de reverberar na vida das pessoas que participam, né? 3 meses de trabalho consciente a partir do mapeamento, né?
a partir de ter colocado isso no papel e de ter transformado isso em trabalho, em matéria, 3 meses foram suficientes para mudar essa realidade, sabe? E isso é indescritível, assim. Sou muito grata por essa oportunidade. Quando eu tava sentindo que eu não tava bem, bordar foi a salvação, assim, porque eu tava num momento de tantas coisas para resolver internamente, tantas angústias, que muitas vezes eu não conseguia fazer outra coisa, entendeu? Aí pronto, aí comecei a juntar o bordado e a poesia. Algumas eu escrevi dentro do processo aqui já da oficina, e outras eu peguei, são trechos de poesias minhas, na verdade, né? Que são coisas que falam muito da gente como mulher, né? De coisas que a gente sente, que muitas vezes a gente guarda. O impulso de onde isso vem desse lugar, né? Que é de dentro, que é de uma coisa muito pessoal, de uma coisa terapêutica que você está precisando nesse momento, que vai te fazer bem, e que depois de repente toca outra pessoa que vai se reconhecer e dizer, nossa, eu passo por isso, passei por isso também e tal. E tem essa força, assim, né? Eu até me emocionei ontem revendo, porque ontem peguei nele, fez um pouco, assim, que eu não tinha conseguido fazer. Mas, assim, essa qualidade da presença que a gente tem, desenvolve quando faz algo tipo isso, é algo, assim, que não tem nenhum outro momento, porque a gente deixa os pensamentos, as coisas difíceis para trás e está no momento, no aqui, no agora, né? E é algo que eu tive pouca oportunidade de fazer por conta de uma conjuntura da vida que me levou sempre até a separação, né? A estar sempre no dever, na responsabilidade. Aí hoje acordei assim, morta, sabe? Aí eu disse, não, eu vou descansar. Então assim, hoje pra mim, eu disse, eu vou descansar, que é dedicar um tempo pra mim. Tomar um banho de rio, conversar, né? Mostrar, a gente compartilhar e encerrar também, porque eu acho importante isso. A gente colocar, terminar as coisas que a gente começa, né? Porque muitas das coisas que a gente começou, a gente não terminou por esses fatores e tantos outros, né? Porque tem que priorizar o trabalho, ganhar pão, a comida dos filhos, enfim, tudo isso, né? A casa, enfim. E aí eu disse, não, hoje eu vou pra lá. Eu vi que, assim, poxa, uma não vai, a outra não pode, não sei o quê. Que é isso que acontece muitas vezes também, né? Quando são mulheres, né? Exatamente. De conseguir chegar. Isso é uma coisa que a gente já se perguntou na primeira roda de conversa. Por que a gente tem tanta dificuldade de conseguir um tempo para nós, um tempo para fazer uma atividade que a gente tá afim, que a gente quer. Eu acho que tem como se tivesse um propósito do sistema capitalista de deixar a gente desunida, sabe? Ou seja, esse sistema ele é feito para fragmentar, né, esse elo, essa união, esses laços entre as mulheres. Então, por que a gente, dentro desse sistema, perde sempre mais essa capacidade, essa possibilidade de juntar? Porque isso nos fortalece muito, isso assusta muito. A ferramenta, o suporte, não importa, é a desculpa, né? Sim. A desculpa para falar do que precisa sair, né? E do que precisa ser compartilhado. Eu acho que a partilha, ela aconteceu.